Bom dia, oitavo ano. Eu quero agradecer aos alunos que estão se empenhando na conclusão das atividades. Alguns já me mandaram a mensagem, né, dizendo que já terminaram todas as atividades. Eu também quero agradecer aos pais, né? Eu sei que esse momento não é fácil pelo empenho, né, em auxiliar os seus filhos na execução de algumas das atividades. Lembrando também, pessoal, que essa é a nossa primeira tentativa de se fazer um vídeo explicando o conteúdo, né? Nós nunca passamos por esse tipo de situação, então esse é o nosso primeiro momento tentando gravar um vídeo. Esse vídeo está sendo gravado de uma forma experimental, porque nós estamos aprendendo ainda a fazer esse tipo de trabalho. Quero também falar que não será permitido nesse primeiro momento que se compartilhe esses vídeos que nós estamos tentando gravar. Esse vídeo vai ser disponibilizado somente no grupo do WhatsApp das salas que seus filhos estudam e que vocês participam. Então, pessoal, nós vamos falar nesse primeiro momento sobre a Revolução Industrial. A aula de História, vamos falar sobre a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, eu comecei a trabalhar um pouquinho com vocês, pessoal do oitavo ano, antes da quarentena. Nós não conseguimos aprofundar muito nisso aí. Então, a Revolução Industrial, ela se passa na Inglaterra, durante o período de governo da Rainha Elizabeth I, aquela que eu já expliquei para vocês anteriormente, que era filha do rei Henrique VIII com Ana Bolena. A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra e ela foi modificar completamente a estrutura que a sociedade se encontrava. Quando a gente fala a palavra revolução, significa transformação, significa que tudo foi modificado, que nada mais era como antes. Então essa revolução, como o nome já está falando, aconteceu na indústria, no modo de se produzir as coisas. Antes não se tinha tantas indústrias, elas vão começar a surgir então. Então a Rainha Elizabeth, ela percebeu o quê? Que a Inglaterra, por ser um país muito frio, o inverno era muito rigoroso e as fortes chuvas não permitiam que eles tivessem uma produção agrícola. Então ela teve a ideia de se fortalecer a indústria. Criou medidas que garantissem que a produção fosse feita ali. Então, como a Europa já estava vivendo um período das grandes navegações, isso quem foi meu aluno no sétimo ano vai lembrar um pouquinho, nós estudamos as grandes navegações. As nações europeias desenvolveram embarcações para descobrir novas terras. Foi assim que o Brasil foi descoberto, que todo o continente americano foi descoberto também, foi dominado também. Então a Rainha Elizabeth, ela com seus marinheiros, chegaram na região que hoje é os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram colônia então da Inglaterra, por isso que os Estados Unidos falam inglês, enquanto nós brasileiros falamos português, porque nós fomos dominação de Portugal. Então ali começou nos Estados Unidos a produção de algodão. Esse algodão é produzido ali na parte sul dos Estados Unidos, era enviado para a Inglaterra e ali nas indústrias ele era transformado em tecido. Então, nessa produção de artigos, assim, tudo relacionado à indústria têxtil, eles começaram a utilizar a mão de obra masculina. No passado, as mulheres não trabalhavam, elas ficavam somente em casa cuidando dos seus afazeres e cuidando dos filhos, maridos e toda essa rotina. Então, os homens começaram a trabalhar nessas fábricas e foram aumentando essas metas de produção e eles não estavam dando conta de atingir esse objetivo. Então, eles começaram a chamar os filhos pequenos, muitas vezes a partir dos 6 anos, para trabalhar na fábrica, para ajudar o pai a levar o sustento para casa.
vendo que o ritmo de produção de uma criança de 6, 8, 10 anos não é a mesma de um adulto, eles tiveram a ideia então de começar a levar as mulheres para ajudá-los a produzir, ajudá-los no trabalho, porque eles não tinham salário fixo, tudo era pago por produção. Então, quando isso começar a ter uma grande proporção, vai modificar completamente o modo de vida das pessoas. Antes, as pessoas estavam no tempo da natureza, elas faziam todo o serviço delas durante o período que tem o sol. À noite eles iam para casa, descansavam e davam continuidade assim que o sol clareasse. Mas agora, com a Revolução Industrial, nós não temos mais o tempo da natureza regendo as coisas, nós vamos ter o tempo do relógio. Então, vai começar a ter uma sociedade com regras, com horários restritos. As pessoas começaram a ter horários para entrar no trabalho, não tinha muito horário para sair, porque eles só saíam quando atingiam sua meta de produção. E com o surgimento da energia elétrica, esse horário de trabalho ele vai ser ampliado. As pessoas trabalhavam 16, 20 horas por dia. Tá? Eles não tinham esses mecanismos de aposentadoria, direitos trabalhistas que nós temos hoje em dia. Também, com o surgimento de muitas crianças nas fábricas, começaram a ter também os problemas de acidentes de trabalho. Como eram rotinas muito exaustivas para as crianças, algumas dormiam em pé, algumas ficavam cansadas, queriam conversar e elas eram castigadas nesse período. Então, essa Revolução Industrial causou alguns problemas do modo de vida, no padrão de vida das pessoas. Por quê? Porque os homens, como eles ganhavam mais, conseguiam produzir mais, as fábricas passaram a demiti-los, porque eles estavam inventando máquinas que eram cada vez mais eficientes e substituíam a mão de obra humana. O homem jovem, ele ganhava um salário maior pelo fato de conseguir produzir mais. As mulheres ganhavam cerca de metade do salário de um homem e as crianças ganhavam em torno de 1/4 do salário da mulher trabalhadora. A indústria, então, se transformou. Ela saiu da manufatura. Manufatura significa aquele trabalho que ele é feito com as mãos, e passou a ser do tipo maquinofatura, aquele trabalho que é feito pelas máquinas. E as máquinas, elas foram substituindo cada vez mais a mão de obra humana. Então, a partir do momento que as famílias estavam tendo somente as mulheres e as crianças trabalhando, os homens estavam desempregados, como as máquinas estão cada vez mais velozes, cada vez mais produtivas, os homens ficaram sem trabalhar. O homem que era demitido de uma fábrica, ele não ia conseguir emprego em outra, porque todas as fábricas do período estavam demitindo. Então, começou a se ter um outro tipo de problema na Revolução Industrial, que vai ser o quê? O alto índice de embriaguez e violência doméstica. Quando o homem chegava em casa sem conseguir trabalho, sem ter como sustentar a sua família, muitos passaram a apelar para as bebidas alcoólicas. E aí, por causa das brigas, das constantes cobranças no ambiente doméstico, muitos chegavam a agredir as suas esposas. As esposas machucadas não iam ter como, feridas, visivelmente feridas, não iam ter como trabalhar. Então, elas começaram a faltar no serviço. A partir do momento que essas mulheres começaram a faltar constantemente no serviço, vai gerar o quê? Uma sobrecarga maior em cima dessas crianças, porque eles sempre tinham que alegar que a mãe estava doente, que a mãe estava passando mal. Então, o índice de acidentes de trabalho envolvendo crianças, ele era muito maior. Na sociedade da Revolução Industrial, predominou o trabalho feminino e infantil. Só que os índices de acidentes de trabalho, na maioria, ocorriam com as meninas, pelo fato de que as roupas das meninas, elas são muito enfeitadas, elas têm muitos babadinhos, muitos lacinhos, fitinhas. Então, quando ela se abaixava
para tentar executar algum tipo de trabalho, algumas desses detalhes, desses babados, dessas rendinhas, enroscavam nas engrenagens das máquinas. E aí ia puxando, como a maioria das máquinas tinha do tipo engrenagem, ele ia puxando a roupa da criança. Ou muitas vezes as pontas dos cabelinhos delas enroscavam na máquina e arrancava essa parte aqui do couro cabeludo. Os meninos, eles já tinham outro tipo de acidente de trabalho, que era relacionado com as minas de carvão e com as fornalhas, porque essas máquinas elas eram a vapor, eles tinham que jogar carvão nas fornalhas para provocar a combustão do motor. Então, a maior parte dos problemas dos meninos eles eram do tipo respiratório, eles ficavam constantemente inalando aquela fumaça, aquele pó, e acabavam desenvolvendo algum tipo de problema pulmonar. Então, nós temos aqui 2 grupos de trabalhos distintos. As meninas eram acidentes físicos de trabalho, os meninos eram mais doenças relacionadas à área do trato respiratório. Então, quando começou a ter esses primeiros problemas de crianças inválidas por começarem a trabalhar cedo demais, elas também sofriam de castigos físicos. Nessa época, além de não ter direitos trabalhistas ainda, não tinha uma legislação, alguma coisa que amparasse as crianças. Tanto é que as primeiras que sofreram um acidente de trabalho e resolveram processar os seus patrões, seus empregadores, eles foram defendidos pela Sociedade Protetora dos Animais. Porque os primeiros advogados do período perceberam o quê? Se a criança é um ser indefeso e um animal doméstico ou de rua é um ser indefeso também, então eles iam estar enquadrados numa mesma legislação. A partir desse momento começou-se a criar, já que eles pensaram assim, até os animais têm direitos, por que as crianças não poderiam ter também? O direito de brincar, o direito de estudar, o direito de ter saúde. Então eles começaram a estudar formas de que garantissem por lei esses primeiros direitos. Então, para nós usufruirmos de todos os benefícios que nós temos hoje na sociedade, alguém lutou no passado. E muitas pessoas morreram no passado, se machucaram no passado, para que nós tenhamos o padrão de vida que nós temos hoje. Se vocês estão estudando, seja de forma presencial na escola, ou seja, dessa forma online que nós estamos tentando nos ajustar, significa o quê? Que muitas vidas foram perdidas, muita gente lutou por isso. Então, nós temos que aproveitar esse momento e fazer o nosso melhor, não é mesmo? Então, a sociedade industrial, ela está aprendendo a lidar com essa situação, assim como nós estamos aprendendo a lidar com essa situação no momento. Então, eles se reuniram, alguns pensadores, alguns advogados, médicos da época, e fizeram com que a sociedade refletisse sobre essa situação, de que as crianças não estavam tendo uma infância, de que os adultos também não estavam tendo qualidade de vida nenhuma, que o trabalho estava sendo muito exaustivo. Então começou a ter um movimento de criar leis que garantissem direitos e benefícios para as pessoas, como a aposentadoria, por exemplo. Se uma pessoa se acidentasse no passado, durante a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, ela ia ficar jogada à própria sorte. Ela não ia ter um mecanismo, aposentadoria, um direito à saúde. As pessoas trabalhavam até o momento do filho nascer. As gestantes trabalhavam até o momento do filho nascer. Às vezes a criança nascia até na própria fábrica. Eles não tinham um horário para se alimentar. Eles tinham que tocar o ritmo de produção direto. Então, eu sempre falo que é um privilégio nós vivermos neste momento, porque nós temos uma qualidade de vida muito melhor do que qualquer pessoa teve no passado. Então, esses trabalhadores começaram a lutar, formar os primeiros sindicatos, organizar a sua rotina de trabalho. Isso aqui que eu estou explicando, pessoal, esse conteúdo da Revolução Industrial e as mudanças na sociedade, ele inicia na página 21 do livro de vocês e ele vai terminar na página 41.
Então, estou tentando aqui fazer um resumo de toda essa parte aqui, já que nós não podemos nos encontrar presencialmente no momento. Então, vai ter também o surgimento das primeiras tentativas de melhorar a vida na sociedade, e um outro problema se levantou, a questão da poluição e das medidas sanitárias. As fábricas, elas não tinham controle de poluição, do impacto ambiental, ninguém nem sabia o que era isso. Tanto é que na Inglaterra, no ano de 1850, aconteceu um naufrágio ali no rio Tâmisa, que é o maior rio da Inglaterra. Esse naufrágio está na página 28 do livro de vocês, do navio que afundou aqui. Ele afundou perto do porto, quase chegando no porto. Só que o rio estava tão poluído, que cerca de 700 pessoas morreram afogadas. Quando eu falo 700 pessoas, para vocês terem uma ideia, isso significa o quê? Uma quantidade de gente maior do que os alunos da nossa escola. Então imagine, vamos imaginar assim, por exemplo, todo o público da nossa escola morrendo num naufrágio. Mas as pessoas, elas não morreram afogadas, elas não morreram porque não sabiam nadar ou coisa do tipo. Elas morreram por quê? Porque o rio estava tão sujo, ele emitia tantos gases poluentes, que a maioria das pessoas morreu intoxicada pelos gases, e também porque os mergulhadores que foram para lá na época não conseguiam ver onde que as pessoas estavam, de tão sujo, de tão turva que era a água do rio, eles não conseguiram ver onde as pessoas estavam. Quando eles fizeram o levantamento de que eram 700 mortos no navio, eles pensaram o seguinte: você, a que ponto chegamos? Nós não conseguimos salvar a vida dessas pessoas. Eles escutavam gritos, eles escutavam pedidos de socorro, mas eles não conseguiam ver onde as pessoas estavam. Então eles tiveram a ideia de provocar medidas para despoluir o rio. E eles conseguiram, a partir de um certo momento, de um tempo, eles conseguiram sim despoluir o rio. Hoje, quem olha na Inglaterra, o rio, a água é cristalina, ela é limpa. Mas, lógico, levou um trabalho. Foi criado um sistema de esgoto, de tratamento de esgoto, foi criado leis que amparassem para não se jogar rejeitos, na água do rio. Para vocês terem uma ideia, teve um filme lançado há um tempinho atrás, o Transformer, que eu sei que a maioria de vocês já assistiu esse filme. Tem um robozinho que ele sobe numa roda gigante, quando ele leva um tiro e desmonta lá. Então, esse rio que tem perto daquela roda gigante enorme, ele é o rio Tâmisa. Hoje ele é completamente despoluído, ele tem peixes, tem pessoas que sobrevivem da pesca ali. Só que no passado ele já foi considerado um rio morto por 2 vezes já. Então, pessoal, eu quero novamente agradecer o empenho de vocês, Vou recomendar aqui que vocês assistam um filme chamado Oliver Twist e um outro filme também chamado Tempos Modernos. Quem puder, é claro, quem tiver condições, ele está disponível no YouTube. Então, esse filme ele vai mostrar bem como que era o trabalho dessas pessoas, como que eram as condições de higiene na época, que eles tiveram que empregar muitos órfãos nas fábricas, porque eles eram considerados uma despesa para o governo, os órfãos, Vocês vão ver, quem puder ver o filme vai perceber isso, de como que eram as condições, a sujeira que era o lugar, a falta de condição mesmo, e isso gera outros problemas, Quando as pessoas não têm renda, isso gera outros problemas. Então, quem puder assistir, assista. Novamente eu venho agradecer, o empenho de vocês. Então, cuidem-se, pessoal, usem o que a sociedade, os médicos estão recomendando para vocês, que mantenham a higiene de vocês, que usem o álcool, usem o sabão, lavem bem as mãos, porque
sempre quando os médicos e sanitaristas afirmam isso, vocês podem ter certeza, são pessoas que estudaram muito para isso, e se eles estão recomendando, como a história também já não mente, né? Se a Organização Mundial de Saúde, eles recomendam alguma coisa, alguma medida, não cumpri-la é muito pior. Tá bom? Obrigada pela atenção, pelo empenho de vocês, e tenham um excelente fim de semana.